Olá pessoal, vamos continuar os nossos vídeos, nossas aulas das ferramentas utilizadas na engenharia de confiabilidade. Esse vídeo de hoje nós vamos dar uma olhada no RBD, Diagrama de Blocos de Confiabilidade. Tem essa configuração aqui, depois a gente vai ver alguns modelos e como que eles se desenham, né, e o que eles representam. Mas é uma ferramenta excelente para você mensurar, quantificar a confiabilidade de algum sistema mais complexo. Lembrando que o que falha nos equipamentos são os componentes, e dependendo do nível de mantenabilidade que você está trabalhando, você pode criar um diagrama de blocos deste daqui, de uma empresa inteira, ou simplesmente de um motor, de um equipamento. Você também pode criar o seu diagrama de blocos. Dentro desse contexto, é um trabalho do professor Emerson e meu, que a gente tem feito no decorrer do tempo, e é em cima disso que a gente vai trabalhar hoje. RBD, Diagramas de Blocos de Confiabilidade. Vamos lá. Aqui algumas bibliografias referentes ao tema que estamos trabalhando. Os slides vão ficar disponíveis também no Google Sala de Aula, para vocês pesquisarem com mais atenção, mas vamos ao que interessa. Primeiramente, uma pequena revisão do que nós já vimos sobre confiabilidade e análise de Weibull. Aqui, vamos dar um zoom. Então nós temos as curvas características entre falha, taxa de falha e tempo, ao decorrer da vida útil do equipamento, como que ele se comporta. Então nós temos, primeiramente, vamos avaliar essa curva azul, de falhas prematuras. Então como que se comportam falhas prematuras? Por que tem esse nome? Porque no início da vida útil, nessa primeira fase de vida do equipamento, é onde você tem a maior incidência, maior valor da taxa de falha. À medida que o tempo vai passando, essa taxa de falha vai caindo, ou seja, é uma taxa de falha com uma curva decrescente. Contrário das falhas por desgaste, essa linha verde, onde com o passar do tempo, a taxa de falha deste equipamento, componente, vem aumentando, ou seja, são equipamentos normalmente vinculados a desgastes, fadigas, corrosões, ressecamentos, alguma coisa desse nível, onde nos apresenta que, com o passar do tempo, aquele equipamento, aquele componente tem maior probabilidade de falhar. Lembrando que aqui é uma linha ao longo do tempo, estamos avaliando ao longo do tempo. Então, se falar de probabilidade de falha, quanto maior o tempo, maior a probabilidade de falha. Isso já vem da própria definição de confiabilidade, que a confiabilidade é a probabilidade do equipamento funcionar bem em função do tempo pré-determinado, não existe uma confiabilidade ad eterno, nas condições operacionais pré-especificadas, ou seja, sem nenhuma anomalia na funcionalidade dele, sem nenhuma sobretensão, sem nenhuma inundação, sem nenhum terremoto, nada fora do normal, ele trabalhando dentro das características normais até onde que ele se encontra. Temos também a taxa de falhas aleatória, nessa linha vermelha, onde independente do tempo, ele apresenta a mesma taxa de falha. Então aqui normalmente se encaixam equipamentos como semicondutores. Semicondutores onde você não tem desgastes mecânicos. Então a taxa de falha daquele equipamento é o mesmo. Pode aumentar a probabilidade de falha em função do tempo que ele está exposto, mas a taxa de falha, que é a referência para esse cálculo de confiabilidade, é constante. E quando somamos essas três curvas, essa azul de falhas prematuras, a verde de falhas por desgaste e também a vermelha de falhas aleatórias, somando essas três nós temos a curva global, que é a curva da banheira clássica, que tem esse
essa configuração aqui. E como nós já vimos em Weibull, as falhas prematuras acontecem quando o beta, que é o parâmetro de forma da distribuição de Weibull, é menor do que 1. Então apresenta-se falhas prematuras do equipamento. Quando beta é igual a 1, as falhas são aleatórias, essa curvinha vermelha. E quando beta é maior do que 1, nós estamos nessa falha por desgaste, nessa curva verde. Além disso, então nós temos em Weibull como se calcula a confiabilidade através dessa equação. Reliability, R de T, é a exponencial de menos T0 sobre eta elevado a beta. A probabilidade de falha, que é o complemento dessa confiabilidade, é 1 menos essa confiabilidade. A taxa de falha também, que é beta sobre eta vezes T menos T0 sobre NB menos 1, beta menos 1, onde eta, esse Nzinho estilizado, é vida característica do equipamento, característico da distribuição Weibull, que vocês já viram. Beta é o parâmetro de forma, T0, vida mínima, e T é o período de vida transcorrida. Na avaliação em relação à manutenção, que o Miguel Afonso apresenta no seu trabalho, dá uma pesquisadinha no Google, acho que está nas referências ali também. Se beta é menor do que 1, taxa de falha decrescente, a melhor manutenção recomendada é corretiva. Beta igual a 1, taxa de falha constante, a melhor característica para tratamento dessa falha, a melhor metodologia é a preditiva seguida de uma corretiva planejada, melhor estratégia. Se beta é maior do que 1, taxa de falha crescente, curvinha verde, então é preventiva sistemática, preventiva baseada no tempo, desde que esse tempo seja conhecido, o tempo em que a curva começa a subir gradativamente. Agora nós vamos ver bem o que consiste esse diagramas de blocos de confiabilidade. O diagrama vai representar um sistema, é um conjunto de subsistemas, componentes combinados entre si de modos específicos, série, paralelo, composto, complexo, para atingir as funções operacionais. Ou seja, eu posso representar o meu equipamento através de blocos de confiabilidade, que eles vão ter características série, paralelo, composto ou complexos e outros que nós vamos ver no nosso curso. Embora sejam representados, se você pegar a simbologia, você vem da elétrica, essa simbologia é de resistor. A terminologia que usa série, paralelo, também nós usamos em circuitos elétricos. Porém, a maneira de calcular essa configuração, esse diagrama, é diferente do que nós calculamos em diagramas elétricos, tanto série, paralelo, composto e assim por diante. O composto, parte ele está em série paralelo, e composto nós vamos ver outras características. O que é esse circuito série? O que é essa configuração série? Por exemplo, temos um ventilador. O ventilador é composto de vários elementos, vários componentes. É conexão, fiação, chave de ligação, base da coluna, carcaça, motor, mancais, ventoinha. Caso um desses componentes venha a falhar, nós vamos ter o quê? A falha do meu ventilador, ele não vai cumprir a sua função. Então eu preciso que a conexão funcione, que a fiação funcione, que a chave funcione, que a base funcione, que a carcaça funcione, que o motor funcione, que os mancais funcionem, que a ventoinha funcione, para que o ventilador funcione. Porém, cada um desses componentes aqui, ele tem uma característica de confiabilidade. Eu posso ter, dos 8 componentes aqui expostos, 7 deles com uma confiabilidade extremamente alta, porém, um deles é o que vai ocasionar a falha no equipamento. E é essa análise que nós vamos fazer para identificar quais são os pontos fracos do meu sistema, do meu equipamento, aquele que está sendo avaliado. Agora, em qual nível que nós avaliamos isso daí? Nós descemos até o parafusinho, pegamos o equipamento inteiro,
vai depender da análise que se pretende executar. Eu posso ter, por exemplo, um computador. Eu posso chamar esse conjunto aqui, esse é o meu sistema computador. Porém, ele é composto por monitor, ele é composto pelo gabinete e pelo teclado. E os outros componentes também aqui. Mas e o gabinete? O gabinete ele tem a placa-mãe, a fonte e o HD. Mas e a fonte? Como que ela se comporta? Ela tem os cabos, a placa de circuito, o cooler. Qual o nível que eu vou analisar? Eu posso sair do maior nível de mantenabilidade até o menor. Eu posso ir descendo aqui até o detalhe. Qual o nível que a tua equipe de manutenção ou para a tua empresa ou para aquele sistema vale a pena economicamente? Dependendo da empresa, você troca o conjunto inteiro, ou seja, compra um computador novo, completo. Dependendo da empresa, você vai trocar só o gabinete. Dependendo da empresa, você vai abrir o gabinete e comprar só a fonte que estaria com problema, supondo. Dependendo da empresa, você vai consertar essa fonte e trocar o cooler para que a fonte volte a funcionar e o teu sistema volte a funcionar. Então depende da aplicação. Eu posso trabalhar em todos os níveis dele com blocos de confiabilidade. O que tenho que ter em mente, e isso é muito, mas muito importante e relevante, é entender que cada um dos componentes possui uma curva característica. Então eu tenho modelos de vida para cada um dos componentes. Pode ter um componente A que se comporta dentro de uma distribuição de Weibull, com beta e eta. Então, a característica da confiabilidade dele está nesse parâmetro. Tem outros que vai ser com base numa normal, numa curva normal. Outros equipamentos, componente B, uma log normal, com média e desvio padrão, assim como a normal. Eu tenho componentes que pode ser uma exponencial, só com lambda, taxa de falha e um MTBF. Tempo médio entre falhas. Mas e o meu sistema? Cada componente tem uma curva diferente. E o meu sistema? O meu sistema vai ser a somatória de todas essas curvas. Então eu tenho que entender o comportamento dessas curvas para traçar qual a confiabilidade daquele meu sistema. E aonde que eu tenho os pontos mais frágeis do mesmo. Para isso, eu começo a trabalhar com diagramas de blocos de confiabilidade. Os blocos vão representar os componentes e as linhas representam os requisitos para o sucesso. Ou seja, estou com uma entrada correndo aqui e para ter sucesso eu tenho caminhos a ser percorrido. Eu posso passar pelo bloco 1, 3, 4, 2 e ter sucesso, posso passar pelo bloco 1, 5, 2 e ter sucesso. O que isso representa? Eu tenho dentro dessa estrutura como se fossem portões abertos e fechados. Agora, o que acontece quando o componente 5 falha? Eu ainda tenho esse caminho para percorrer. Então, a minha falha não é evidente para o sistema. Eu tenho uma redundância interna no meu projeto que mantém o meu equipamento funcionando. Então, ele cumpre a sua função requerida. A mesma estratégia que nós vimos no FEMEA, de função, falha funcional, está descrita aqui. Da mesma forma, vamos voltar aqui. Se eu tiver um problema no componente 3, ainda eu tenho o caminho 1, 5, 2 para percorrer. Agora, se falhar o componente 1, eu já não tenho a minha função cumprida. Se falhar o 2, eu não tenho, porque eles são gargalos no meu conjunto de blocos de confiabilidade. Então, é esse o raciocínio que nós levamos para frente. E para finalizar esse primeiro vídeo, a melhoria da confiabilidade dos sistemas, eu preciso adotar ou redundâncias ativas e passivas, fazer várias redundâncias, isso torna o projeto um pouquinho mais caro, mas é o que se usa na aviação. Aviação, existem sistemas com 4, 5, 6, 8 redundâncias ativas para evitar alguma pane em pleno voo. Então, torna o avião mais caro? Sim, mas é mais confiável. Sistemas onde você tem um risco associado,
de usina nuclear, petroquímicas, também você trabalha muito com redundâncias. Eu posso aplicar sensores e monitorar os sistemas. Hoje, no viés da indústria 4.0, isso é muito aplicado. Só que eu tenho que saber como que eu faço essas redundâncias para que elas sejam redundâncias realmente ativas e não umas pseudo-redundâncias, onde você tem dois sensores, mas os cabos desses sensores passam numa mesma tubulação, ou são alimentados pela mesma fonte. Se aquela fonte falhar, eu já não tenho essa redundância dentro do meu sensor. E ainda tem a análise para minimização das consequências das falhas. Então, eu posso ter algum estudo específico para diminuir, mitigar as consequências dessas falhas e criar barreiras para isso. No próximo vídeo, nós vamos continuar trabalhando daí com a modelagem dos sistemas de RBD. Até lá!